Olá, boa noite, tudo bem? É muito bom estarmos aqui em mais uma quarta-feira de poder. Hoje o nosso distrito está reunido mais uma vez para juntos nós adorarmos o nosso Criador. Hoje nós temos uma convidada muito especial, a Isabel Pereira. Vou pedir para ela dar um tchauzinho para a gente. Tudo bem, Isabel? Bom ter você aqui com a gente. Vou pedir para você que está assistindo essa transmissão para desejar uma boa noite aqui nas nossas páginas, colocar os seus pedidos de oração, porque este é o nosso motivo principal: abrir e derramar os nossos corações ao nosso Criador. E é por isso que nós estamos aqui. Deixa eu ver quem já entrou, que está aqui nos desejando uma boa noite. Boa noite para Valéria, Pedro Alves, boa noite Maria Mazarim, tudo bem? Renata Adelaide, a Michele Beziaco, está dizendo uma boa noite a todos, dizendo que o Espírito Santo de Deus possa conduzir a nossa live de hoje. Amém, Michele. Aqui também tem os comentários da Iage Casa Verde, a Thelma Conceição. Tudo bem, Thelma? Que bom ter você aqui com a gente. O Paulo, Daniel Ivo Xavier da Silva. Tudo bem, Daniel? Obrigada pela sua companhia. Eu quero pedir para que você que está aqui nos assistindo, curte a nossa programação, deixe um comentário e também compartilhe, porque eu tenho certeza que essa mensagem de hoje será uma mensagem poderosa e todos os nossos amigos deveriam assistir. Então, seja um canal de bênçãos você também e faça o seu evangelismo com seus amigos. Compartilhe essa mensagem para todas as pessoas que você gosta, que você ama. Olha, tem mais gente entrando aqui, o Patrick e a Renata, boa noite para vocês. O Samuel, tudo bem, Samuel? A Yolanda está falando que você é bem-vinda, viu, Isabel? O Arthur Jimenez, a Lúcia Helena, que bom ter vocês aqui com a gente. Aí nós temos aqui também a Eliette. Eliette, que bom que você está aqui assistindo essa programação conosco. Olha, eu falei, o pessoal já colocou o joinha aí, gostei, hein? Muito bem. Quero convidar você a juntos nós cantarmos o hino que é o tema das nossas quartas-feiras de poder, Mulheres em Missão. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos abrir agora o nosso coração para essa mensagem que será cantada. Desafios temos na rotina, atrapalho
Amém. Nós somos unidas, mulheres em missão. Quero desejar também uma boa noite para a Cida Pérez, tudo bem? Boa noite para a Amélia, boa noite para a Suzana Schneider. Que bom ter vocês aqui conosco nessa noite. Neste momento, eu quero convidá-lo a desligar alguma outra atividade ou WhatsApp que talvez você esteja vendo, para juntos nós podermos levarmos o nosso pensamento ao nosso Senhor e fazermos uma prece. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela vida, pela saúde, e porque um dia, Senhor, o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Aqui está, Senhor, uma parte do teu povo reunido, Senhor, para te adorar, para abrir o coração, para ouvir a tua mensagem, pois sabemos que ao ouvir a tua palavra, nossa fé se fortalece. Vivifica, Senhor, a nossa fé. Esteja, Senhor, em cada lar que está ouvindo esta transmissão, que o teu Santo Espírito possa tocar a cada um de nós. Também sabemos, Senhor, que temos pedidos que gostariam de ter sido externalizados, mas que ficaram guardados no coração. O Senhor nos conhece por inteiro. O Senhor conhece até os fios de cabelos que nós temos em nossas cabeças. Que assim como o Senhor nos conhece, o Senhor é nosso Criador, que o Senhor possa operar em cada um de nós o melhor. Que a sua decisão possa ser imperativa em nossas vidas, que o Senhor possa ter o primeiro lugar em nosso coração. Obrigada, Senhor, porque temos a Isabel hoje, que o teu Santo Espírito possa ungir os lábios dela, para ela falar inspirada por ti. Usa-nos, Senhor, para o teu querer. Limpa, Senhor, do nosso coração e da nossa mente pensamentos que nos afastam de ti e que nada, Senhor, possa nos atrapalhar neste momento de consagração. É o que nós pedimos, não porque haja mérito em nós, Senhor, mas no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso Redentor, que nós te agradecemos. Amém. Hoje nós temos a Isabel Pereira. Ela é lá da igreja de Alphaville, líder de evangelismo, líder também do Departamento de Saúde e Temperança, que faz vários projetos lá na igreja, vídeos. Agradeço, Isabel, por tê-la aqui conosco. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje virá dos altos céus através de você. Que Deus te abençoe. Os momentos são todos seus. Boa noite, muito obrigada pela calorosa recepção, aí carinhosa recepção, é sempre uma alegria. Eu não estou vendo vocês, né, todos os rostos que estão aí presentes, e tem pessoas que estão assistindo por outro canal, mas eu quero agradecer o convite inicialmente, a Maria, minha cunhada, me convidou, né? Assim, indiretamente pela ela foi indiretamente a Yolanda que tinha pedido para ela convidar alguém, e a Maria, então, me convidou, e olha, é sempre uma alegria poder compartilhar, né, ou estudar a palavra de Deus juntos, principalmente agora, né, que a gente está separado, né, que a gente não consegue mais aquele convívio tão gostoso da igreja, de a gente se encontrar, se abraçar, passar tempo juntos de confraternização, fazer almoço, fazer reuniões, enfim. Mas graças a Deus que a tecnologia nos permite, né? Ainda nos reunirmos e ainda compartilharmos as palavras. Eu sei que tem muita gente que tem dado estudo bíblico, né? Eu conversei com um amigo esses dias, ele disse que está dando estudo bíblico, acho que para 9 pessoas, pelo Zoom, né? Então, quer dizer, a igreja ela está fechada ou parcialmente ocupada, né? Mas ela não está parada, porque a gente sabe que a gente precisa, né?
desse movimento, a gente quer manter esse contato com Deus e quer exaltar o nome de Deus. Eu não sei, desde até que horas que eu tenho para falar, quantos minutos, porque parece que são uns 20 minutos, né, que eu tenho que falar, só para me organizar, porque eu sou falante. O tempo é todo seu, Isabel, até o finalzinho aqui, ó, umas 10 para as 9, que a gente vai fazer a música final e você encerra coração. Fique à vontade. Então, tá bom. Eu vi que esse material que vocês estão usando aqui, nós não estamos fazendo. O pastor está fazendo uma outra série, então nós não estamos usando esse material aqui nas quartas-feiras. Mas eu consultei assim o material e eu vi que realmente é uma coisa muito bem elaborada, muito bem pensada. Aliás, o material que a Igreja Adventista produz é muito rico e muito profundo. Então, eu percebi que houve uma introdução aí nessas 3 quartas-feiras passadas, mas que agora está entrando em personagens bíblicos, né? Então, esses propósitos que entram nesses personagens bíblicos. E eu achei muito interessante. E coube, então, a mim inaugurar essa parte aí com um personagem que é conhecido de todos nós, que é uma figura. Não, acho que não existe ninguém que nunca tenha ouvido falar dele, e ele tem um apelido, né? Ele tem, que na verdade é uma característica, chamado de o pai da fé. Então, vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Estou falando de Abraão. E, e o título de hoje, a proposta de hoje é Deixando no Altar. Mas antes de nós falarmos do altar, o que Abraão estava deixando no altar, a gente vai fazer assim uma pequena retrospectiva da vida de Abraão. Primeiro, ele foi chamado por Deus. O que nós vamos falar está entre Gênesis 12 e Gênesis 22. Então, eu vou fazer só uma recapitulação dessa parte aí da vida de Abraão, e depois, então, nós vamos nos fixar melhor na parte do capítulo 22. Então, assim, Abraão foi chamado e teve vários desafios. Ele é chamado de o pai da fé, mas por quê? Porque ele teve a sua fé provada, testada, e ele saiu vitorioso. Ele deixou para a gente um exemplo de fé, como, assim, nós temos na Bíblia muitos exemplos de fé. Se a gente for lembrar de Daniel, lembrar de José, né? Lembrar dos próprios apóstolos, os discípulos. Então, nós temos todo um histórico aí de gente de fé, o próprio Noé para construir a arca, né? Então, nós temos todo um histórico de homens e mulheres de fé, de muita fé. Mas Abraão, ele tem uma particularidade nessas suas provas de fé, que vai culminar, então, com a parte principal, que é o título do nosso sermão, que é Deixando no Altar. Só que aí, vamos fazer só, lembrando, ele recebeu uma promessa de Deus, ele falou, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso está em Gênesis 12. Logo depois que veio falando, depois do dilúvio, quando fala da Torre de Babel, aí trata da descendência que chega até 100, e depois, então, aí vem os semitas e tal, e aí surge Abraão na história. Então, Abraão, ele ouve esse chamado de Deus e ele vai, né? E ele não vai sozinho. Ele vai com toda a sua família, inclusive seu pai, seu sobrinho, tudo que ele tinha, porque ele era um homem rico, morava numa região rica, e ele então foi e atendeu a voz de Deus. Ele sabia para onde ia, não, porque Deus falou: vai para a terra que eu te mostrarei. Então, ele foi até lá. Foi com a família, depois de um determinado. Eles ficaram em Arã, um lugar ali por muito tempo, onde seu pai faleceu, e depois dali, então, Deus fala de novo para ele: Abraão, vai, porque. E aí ele fala para ir para Canaã, e à medida que Abraão ia passando por ali, ia conhecendo os lugares, então Deus ia dando a orientação. E ele até e fez a promessa, ele falou: olha, tá vendo toda essa terra? Tudo isso aqui vai ser seu e da sua descendência. Só que Abraão nem tinha filhos.
né? Sara, que era a esposa dele, era estéril. Então, mas Abraão confiou e foi. Ele confiava em Deus. Ele ouviu o chamado de Deus e ele ia. Então, ele teve essa prova da família, né? Deixar a parentela dele, porque era idólatra. E Deus, então, queria formar essa aliança, né? Continuar a aliança, na verdade, que a gente até tem estudado, né? Agora com Abraão e sua descendência. E depois, então, enquanto ele estava naquela região, ele ainda passou por uma outra prova de fé, que ele não foi tão bem sucedido assim. Por quê? Porque houve fome na terra, uma grande fome. E então ele pegou tudo que era dele, toda a sua família, seu gado, tudo, e foi para o Egito para fugir da fome. Por que eu falei que ele não foi muito bem sucedido? Porque um homem de fé como ele talvez pudesse falar, nós vamos ficar aqui e Deus vai suprir. Mas a gente viu na história depois de Jacó que se repete, né? Na época que José estava no Egito. Então, ele foi para o Egito, aí teve a prova da questão da esposa, que ele apresentou como irmã. Não era uma mentira, mas era uma meia-verdade, né? Porque ela era irmã dele por parte de pai. E assim, então, foi sucedendo a essas histórias na vida de Abraão. Depois ele teve uma outra prova onde ele mostrou todo o altruísmo dele, toda a cordialidade dele. Ele disse ser um homem muito educado e muito bondoso. Foi quando ele e Ló, então, os pastores, né, os dois, começaram a ter problema com tudo que eles tinham, dos animais que precisavam se alimentar. Estava difícil organizar isso. Então, Abraão, sendo o patriarca, sendo tio de Ló, ele propõe, então, para Ló que Ló escolha, né, o melhor lugar para ele. Onde Ló escolhesse, ele daria para Ló. Se Ló fosse para um lado, ele iria para o outro. Então, todos eles teriam convívio, mas cada um para um lado, com as suas famílias, os seus animais, para não ter problema de relacionamento. Quantas vezes a gente precisa fazer isso, né? Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas para manter um relacionamento bom, né? Então, isso. Aí foi aí que Ló optou, então, pelas campinas, né, que dava ali, e armou suas tendas até chegar em Sodoma. Depois disso, depois de algum tempo ainda, ele viveu uma outra prova, que está, acho que em capítulo 14, que foi quando 4 reis se uniram, ou 5 reis, se uniram e foram saquear Sodoma. E levaram, né, tudo que podiam de Sodoma, e levaram também as pessoas de Sodoma como escravos. E quando essa notícia chegou para Abraão, então ele prontamente reuniu um exército que ele tinha dos homens da casa dele, e aí ele foi lutar e foi trazer tudo de volta. Então, aí ele deu uma demonstração de muita coragem, porque ele estava lidando com reis de cidades que eram muradas, cidades que eram protegidas. E aí, mas Abraão, nesse caso, ele foi, recuperou toda a família de Ló, venceu esses reis, né, que queriam honrá-lo com isso, falar para ele ficar com o despojo dessa guerra e tudo mais, mas ele não aceitou. E aí, então, prova a integridade deste homem também. E depois, então, vem a prova da paternidade. Aí nós estamos chegando no ponto principal, né, da reflexão dessa noite. A prova da paternidade. Deus havia prometido para ele que dele faria uma grande nação. Queridos, por que Deus prova muitas vezes a nossa vida, né? A nossa fé, prova a nossa lealdade, prova a nossa obediência, né? É para Deus ou é para nós mesmos? Se nós prestarmos atenção, não é porque Deus precisa dessa prova, nós precisamos dessa prova. É nós que precisamos de conhecer qual o tipo de lealdade que a gente tem para com Deus, né? Qual o nível de obediência, qual é o nível de confiança que a gente tem para com Deus, né? E aí, então, vem a promessa do filho. Eles não quiseram, não é que eles não quiseram esperar. Abraão já estava com 90 anos. Sara era 10 anos mais nova que ele. E eles não tinham filhos. Então, em determinado momento,
Sara falou, olha, eu não posso ter filhos, então toma minha serva e ela vai te dar filhos. E ela lhe deu um filho mesmo, Ismael. E Abraão amou esse filho. Mas Deus falou para ele, falou, olha, não é este o filho. Você e Sara terão filhos. Terão um filho que vai ser o seu descendente, e a partir dele, então, você será uma grande descendência, vai se multiplicar e vai encher essas terras aqui que eu já te prometi, que serão suas. E então, aí ele, até que nasce Isaac, e primeiro, vamos entrar na história de Agar e Sara, porque senão nós vamos nos prolongar muito. Mas nasceu Isaac quando Isaac já tinha, quando Ismael, filho de Agar, já era grandinho, né? Já era um menino. E ele, então, aí começou a ter problemas, porque até então, pensa, eu imagino que Abraão amasse muito Ismael, né? Era o único filho dele. E agora, então, Sara fala, olha, não está dando certo, ele está zombando de Isaac, isso não vai dar certo, começou a falar, então a Abraão teve que lidar com mais uma situação difícil, que era despedir Agar e seu filho, que ele tanto amava. Eu não tenho a menor dúvida que ele amava Ismael, e muito. Mas ele fez isso de novo, né? Procurando aí o bem-estar da família, e ele realmente, e Isaac então nasceu, e ele era o filho da promessa. Nasceu, na verdade, quase 10 anos depois, porque ele tinha 100 anos já, e Sara tinha 90 anos, estéril, mas ela deu à luz, então, a Isaac, que significa riso, né? Que pode ser tanto alegria, como lembrar da risada que ela deu quando o anjo falou que ela seria mãe. Então, então, essa é uma questão que essa despedida foi dolorosa, não só para Ismael, imagino também Ismael, porque tanto que quando Ismael estava com Agar, eles receberam a visita também do anjo do Senhor, que falou que também Ismael teria faria uma grande nação, que teria muitos descendentes, que seria abençoado. Só que ele habitaria nas fronteiras da cidade da terra que estava prometida a Abraão, que é aquela terra de Canaã. E aí, então, Isaac continuou ali com a família, sendo muito amado, com certeza, até que, então, nós chegamos no capítulo 22 de Gênesis, que é quando Deus pede algo. Eu gostaria de ler uma frase que está no material, que diz assim, ó, nossa fé não é verdadeiramente testada até quando Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável e para esperar aquilo que parece impossível. Então, era nessa condição, é nesse sentido, então, que vem essa grande prova de Abraão. Porque no capítulo 22, quem quiser abrir a Bíblia para acompanhar, a gente vê a partir aqui do... Vou colocar o primeiro e o segundo verso, né? Então, diz assim, depois destas coisas, pois Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. No verso 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aqui no verso 3, então, diz que Abraão se levantou de madrugada, preparou seu jumento, tomou consigo 2 servos e o seu filho Isaque, e fez o que Deus, então, lhe havia indicado. E eles, então, caminharam. Ao terceiro dia, levou uma caminhada de 3 dias. E aqui eu vou parar de novo para a gente fazer uma consideração. Às vezes, e eu acho que muitas vezes isso ocorre, a prova é só minha, a prova é só sua. Não é um teste ou uma prova que a gente possa compartilhar com ninguém. Isso era entre Deus e Abraão. E Abraão entendeu isso. Imagine se ele tivesse contado isso para Sara, que Deus tinha pedido para ele, né? E aí ele falou, olha, ficou quietinho,
fez todo o esquema, saiu cedinho e não falou nada para ninguém, só falou que iam adorar. E foram. Ao terceiro dia, eles andaram, né, 2 dias, ao terceiro dia chegaram naquele local onde havia vários montes. Então, Deus mostrou, e é ali que ele chegou, então, no Monte Moriá. E Deus, então, falou para ele, falou, olha, agora você vai fazer o altar e você vai sacrificar seu filho no altar. Abraão, e aí tem uma coisa interessante, né, que mexe com os nossos sentidos. A caminho do monte, aí Abraão falou assim para os que foram, para os servos, fiquem aqui, porque eu e o menino, eu e o moço vamos adorar e voltaremos. Então foram só ele e Isaac. E Isaac, carregando ali lenha, ajudando o pai que tinha que carregar, ele falou, pai, nós estamos com tudo aqui, mas e o cordeiro? E a resposta de Deus, de Abraão, então, foi, Deus proverá. Sabe, eu fico pensando no sentimento que brotou no coração e na mente de Abraão quando Isaac perguntou isso. Mesmo assim, ele não falou nada, né? E fico pensando também em que educação que Abraão deu a Isaac, no sentido espiritual. É lógico que em todos os sentidos a gente percebe que Isaac era um moço que obedecia muito a seu pai. Só que o que o pai falava, estava falado. E ele aprendeu também a fé, até a fé que o pai tinha. Então, quando Deus falou, Deus proverá, para ele foi o suficiente. Ele não questionou mais. E aí eles chegaram, e eu fico assim pensando, né? Como a gente, nós não temos esses detalhes, né? Mas como que porque ele disse que ele preparou o altar, ele deitou Isaac, amarrou Isaac, não sei como que ele amarrou Isaac, e aí ele ia oferecer Isaac sacrifício. E aí nós temos que parar para refletir. Por que que, que ele agiu dessa forma, sem pensar, sem questionar, quer dizer, sem questionar, e Abraão tinha alguns motivos para pensar dessa forma, né? Em primeiro lugar, ele sabia que Deus é um Deus todo-poderoso. E eu acredito piamente que quando ele entendeu que era um sacrifício de verdade que ele teria que fazer com seu filho, porque ele fala do sacrifício mesmo, de você sacrificar o cordeiro, né? E vir o fogo do céu. Então, era um sacrifício completo. Então, Abraão sabia que Deus é todo-poderoso. Ele não tinha dúvida com relação a isso. Em segundo lugar, ele confiava nas promessas de Deus. E ele se concentrava não no problema, não na explicação, não no pedido de Deus, mas ele focava a sua vida, o seu pensamento na promessa. Por quê? Isaac não era o veículo da descendência, para a descendência grandiosa de Abraão, né? Isaac, ele ia viver. Aí eu fiquei pensando assim, desculpe se o exemplo não for bom, mas eu fiquei pensando, às vezes a gente vê um filme e o mocinho está passando ali por problemas e mais problemas e parece que vai morrer. E a gente pensa assim, bom, ele não vai morrer. Ele é o personagem principal, ele tem que realizar tal coisa, ele não vai morrer, né? Então, eu acho que o sentimento de Abraão era esse, ele falava assim, não que ele não morreria, mas eu tenho certeza absoluta que a gente pode entender isso como a certeza de que Deus restituiria Isaac para ele. Então, é assim, Deus pediu, eu não questiono, eu vou obedecer, porque eu sei que Deus pode me restituir. E, e não só ele tinha essa certeza, como eu acho que o próprio Isaac, ele tinha uma segurança, porque ele foi totalmente submisso, né? O que o pai falou, ele fez e ele deitou para o sacrifício. Ele também tinha certeza de que alguma coisa ia acontecer de extraordinário e que tudo ficaria bem. Aí eu pergunto, né?
Que fé é essa, né? Que profundidade de confiança é essa que eles desenvolveram e que para a gente às vezes parece tão difícil, né? Às vezes Deus pede muito pouco para a gente. Às vezes Deus oferece tantas coisas para a nossa vida como um presente. E aí, se isso nos é tirado, a gente se revolta contra Deus. Como assim? Deus me deu, Deus tirou? Não é? E Abraão não. Ele não focava no presente, ele focava na pessoa que deu o presente. Isaac era um presente, mas quem havia dado esse presente era Deus. E isso me lembrou um outro episódio da Bíblia, de uma mulher, de Ana, que pediu tanto por um filho. E quando ela teve o filho, ela levou para depois ele servir no templo, menino ainda, pequenininho, ela devolveu ele a Deus. Então, quanto que a gente tem para aprender, né? E mais ainda no sentido de que como que eu estou transferindo esse sentimento, como eu estou transferindo a minha fé, essa confiança que eu tenho em Deus, para as pessoas que me cercam, para a minha família. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos, no meu caso já a neta, né? Eu tenho só uma, né? Mas outros que têm netos. O que nós estamos passando, né? Para os nossos filhos e para os nossos netos com relação a confiar em Deus? Né? Porque nesse exemplo a gente vê que, além de ser um homem íntegro, além de ser um homem leal, um homem cordial, um homem de fé, ele ainda foi um excelente pai e conseguiu transmitir para o seu filho aquilo que realmente importa. Né? Quantas lições que a gente tem para tirar dessa história de Abraão. E a mais, talvez a mais importante de todas, é que uma vez Isaac, no altar, ele realmente levantou o cutelo, ou não sei qual outro nome daria, né? Para o sacrifício. Foi quando o anjo do Senhor, então, disse, Abraão, não faças tal, não causa nenhum dano ao menino, né? E aí ele olhou do lado e realmente aquilo que ele havia dito para Isaac, Deus proverá, Deus proveu mesmo. E aí tinha lá um carneiro que estava preso lá nos arbustos, e ele então foi o objeto do sacrifício. E aí eu gostaria de ler com vocês o que está no verso 12, vou pegar do 11 até o 11 e 12, diz assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Da mesma forma, né, da outra resposta. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faça, porque sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E aí a gente aprende uma outra lição. Deus não pede de nós nada do que ele já não fez por nós. Quando ele pediu o filho para Abraão, o plano da redenção estava pronto. E aqui, e esse sacrifício, né, todo esse simbolismo aí do sacrifício que não ocorreu de Isaac, era justamente para que Abraão entendesse mais claramente o plano da redenção. E nós também. Porque Isaac, na verdade, foi um tipo de Jesus. Jesus é que era o verdadeiro cordeiro. E também era o único filho de Deus. Então, quando Deus pede algo, ele já sabe o que é. E ele sabe quais os riscos que isso envolve para a nossa vida. De coisas que, às vezes, a gente tem que abrir mão, né? Mas a gente não se arrisca o tempo todo. Né? Mas pode chegar um momento, não, e vai chegar. Se para você ainda não chegou, ainda vai chegar. Um momento que vai ser um momento crítico, um momento de a gente exercer silenciosamente a nossa fé, a nossa lealdade a Deus. E quão pronto nós estamos para isso. Né? Ali no Monte Moriá, Isaac quase foi sacrificado, e ele representava Jesus. Ali no Monte Moriá, depois, Salomão construiu o templo. E aí, essa caminhada de 3 dias, né, até o monte, para o sacrifício de Isaac.
Aí a gente vê algumas coisas aí da semelhança, né? Que Jesus também foi sacrificado no Monte Calvário. E só que ali ninguém parou. O próprio Deus não impediu que Jesus fosse sacrificado. Até porque se ele tivesse impedido ou se Jesus tivesse desistido, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos hoje aqui reunidos, nós não estaríamos vivendo uma vida com esperança a despeito de tudo que está acontecendo no mundo, e nós vivemos essa vida, essa esperança ainda, temos alegria na nossa vida, porque nós conhecemos a promessa. Nós entendemos que o nosso foco não está aqui nesse mundo, não é aqui que a gente vai ter vida plena, uma vida feliz, sem problema nenhum, não é aqui. A promessa é de um novo céu, de uma nova terra, nos quais vai habitar justiça, paz e segurança plena por toda a eternidade. O plano de Deus original vai ser restabelecido depois da volta de Jesus. Então, tudo que a gente tem hoje, que Deus pedir da gente, a gente tem que deixar no altar. Assim como Abraão colocou aquilo que era o mais precioso que ele tinha, que era o seu filho, e colocou no altar para Deus. Por quê? Porque ele tinha um nível de confiança no Deus em que ele acreditava, que se não nos servir de lição para a nossa vida, às vezes para pequenas coisas que a gente tem que abrir mão para servir melhor a Deus, então o que será de nós? Então, graças a Deus, né, pelo plano da redenção, graças a Deus pelas histórias, né, pelos relatos bíblicos que nós temos, que nos traz tantas lições, e graças a Deus porque nós temos Jesus, que já veio, já foi o sacrifício vivo em nosso lugar e que nos garantiu a salvação, e com a promessa. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, e que nós possamos nos fortalecer a cada dia, sempre com o foco da promessa. E se tiver que enfrentar alguma coisa silenciosamente, que nós façamos com fé. Amém. Que poderosa mensagem. Ô, Isabel, nós sabemos também que você vai nos trazer um testemunho. Você pode já falar o seu testemunho antes da gente colocar a música final, tá bom? Eu não achei que eu ia dar o testemunho, eu achei que o testemunho seria de outra pessoa, mas tudo bem. Eu até já falei, né, pessoal lá da... Ai, como é que chama? Lá embaixo, a igreja lá de baixo, perto do Limão, Limão? né? Do Do Limão, Limão? isso. Mas nós não ouvimos. Casa É, Verde Santa Maria ainda não ouviu. E olha que nós oramos por você. em primeiro lugar, gente, muito obrigada. Muito obrigada pelas orações de vocês. E eu vou dizer uma coisa que não sei se vocês vão entender direito, mas foram as orações eu acho, de milhares de pessoas mesmo clamando por mim. Tinha amigos que jejuaram, que oravam de madrugada, que oravam incessantemente, fizeram grupos de oração. E eu acho que eu estou aqui por causa das orações de vocês. Eu vi um rapaz, o Ademir, que frequenta aí a região de vocês, que fez aqui, deu um testemunho num programa que a gente tem aí, o Conta Aí, e ele falou, né? Ele falou: olha, eu acho que eu imaginava assim, Deus, eu dando a mão para Deus para que ia morrer, mas todos os meus amigos me puxando do outro lado. Aí Deus falou: fica, né? Mas eu acho assim que Deus, ele ouviu e honrou a oração de todos vocês que oraram por mim. Eu vi a morte bem de perto. Eu tive Covid em novembro, foi logo depois de pregar lá em Lausanne Paulista, foi na semana seguinte. Eu tive sintomas de Covid e foi se agravando, no prazo de 5 dias, 6 dias, eu fui internada. Eu fui internada, não melhorava, e aí eu tive que ser entubada. E então eu fiquei, e os médicos falaram realmente que eu estava em estado grave, e eu tinha que melhorar em alguns dias para poder conseguir, né, sair daquele quadro e me recuperar. Então, eu passei ali, assim, eu não lembro muita coisa, e fiquei 5 a 6 dias entubada,
aí a gente não lembra mesmo, que fica num coma induzido. Mas, olha, eu queria dizer para vocês que, de alguma forma, isso foi uma prova para mim, e eu diria que eu fiquei feliz com o resultado, porque eu havia pregado em Lausanne sobre a ressurreição especial. E eu preguei na Santa Maria uma vez sobre esse tema, a ressurreição especial, que vai ocorrer um pouco antes da volta de Jesus. É, e quem toma parte nessa ressurreição, enfim. E como eu preguei, foi finalzinho de outubro, era o período do Halloween, né? Finados. Então, eu introduzi o assunto falando disso, falando sobre a morte, e uma coisa que eu falei foi isso, assim, eu nunca vi a morte de perto. Mas a mensagem principal era, a gente não precisa temer a morte, né? Porque não há nada que nos separe do amor de Deus, nem a morte. E se porventura a morte vier, a ressurreição é promessa. Então a gente não precisa ter medo da morte. Essa era a temática. E aí, quando chegou, então, praticamente 10 dias, né, depois, estava eu lá, então, lutando pela vida. Lutando, aí que eu digo, entre aspas, porque eu não lutei, eu não clamei, eu estava realmente muito debilitada. Eu não tinha falta de ar, mas tinha um cansaço extremo. Então eu mal ficava de olhos abertos. Às vezes eu ouço as pessoas falando que conversava com o médico, ligava para a família, tudo quando estava no hospital. E isso para mim isso não aconteceu. Eu já saí de casa sem falar. E eu não falava porque o cansaço era tremendo até para falar. Então a minha vida ela estava literalmente por um fio. Era assim que eu sentia, né? Como se fosse um fiozinho assim de um líquido saindo de uma seringa. Era assim que eu sentia. E eu sentia assim, só estava acabando o ar, estava acabando, acabando, acabando. Mas eu senti uma paz tão grande. Eu não senti nem um pouco de medo, eu não clamei a Deus pela minha vida, eu não pedi pela minha cura, só pedi perdão para Deus, né? Não tivesse honrado a Deus da minha vida como deveria, enfim, e me entreguei, né, para Deus. Então, por isso que eu falo para vocês, a oração de vocês é que fez realmente a diferença nesse sentido, porque eu não fiz como Ezequias, não barganhei com Deus, não pedi mais tempo de vida, né? E só me entreguei para Deus. Então, eu vi que realmente a gente não precisa ter medo da morte, né? E a outra coisa que eu testemunho tanto que eu acho, até hoje eu vejo as pessoas muito falando de sequelas do Covid. A recuperação foi tensa, gente. Isso aí eu vou dizer para vocês, a primeira semana, os primeiros 10 dias que eu saí do hospital, foi uma coisa muito complicada, porque a gente perde todas as forças, a gente tem que aprender a andar, até para engolir, depois que entubar, tem que ir devagarzinho, voz, tem que voltar, enfim. Então, mas eu pedia para Deus assim, na hora que eu acordei, aí eu pedia só para Deus, falei, Senhor, eu sei que as pessoas ficam hospitalizadas e começam a ter problemas nos outros órgãos, né? E os rins são praticamente os que mais causam, sofrem danos, né? E as pessoas logo precisam ter que fazer hemodiálise, ou tem AVC, ou estuba e não dá certo. Então, eram tantas complicações, eu só pedia para Deus preservar meus órgãos, para que eu ficasse bem. E logo depois, então, que eu estava em casa, foi perto, eu saí em dezembro, né? 30 de novembro eu saí do hospital, e eu me lembro, então, sempre pedi para Deus, e eu dizia, não vou ficar com sequelas, porque Deus vai me curar, Deus me curou, né? Eu estou aqui e Deus vai me curar, e eu não vou ficar com sequelas. E olha, se eu disser que hoje eu não tenho nenhuma sequela do Covid, não fiquei com nenhum sintoma do que as pessoas falam que tem, ou respiração mais curta, ou perda de paladar, ou sei lá, qualquer coisa, esquecimento, confusão mental, enfim. Eu sou muito grata e eu louvo a Deus, porque Deus realmente me curou por completo. E eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, mas uma coisa eu sei, eu preciso testemunhar e eu vou continuar pregando do seu amor. A gente tem um trabalho muito grande para fazer aqui, até o pessoal falando, que o teu serviço não acabou aqui, então você tem que continuar, né? Então, realmente não acabou, tem muita coisa para se fazer ainda, e eu quero realmente dedicar meu tempo para, em primeiro lugar,
ter essa tranquilidade, se um dia eu tiver que enfrentar a morte, enfrentar com tranquilidade, sem medo, né? Entregando totalmente a vida e estar pronta, porque eu acho que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. E, assim, eu estava super ativa, no prazo de uma semana eu estava incapacitada, né? Então, eu penso assim, a gente tem que ter a certeza de que se a gente enfrentar a morte, a gente vai estar na ressurreição. É difícil? Não é fácil, mas é uma luta contínua, e é a luta de um dia a cada dia. Então, assim, resumindo, né, gente, para vocês aí, obrigado por todos que oraram por mim. Amém, Isabel. Que Deus continue usando você para Amém. pregar o evangelho, para levar essa mensagem, né, de que nós devemos estar em paz com Deus e fazer a obra dele e estar prontos, né? Porque nós não sabemos o nosso dia, a nossa hora, mas Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Obrigada a Exatamente. todos os irmãos que também estão aqui nos assistindo, que desejaram boa noite aqui nas nossas páginas. Obrigado por você estar acompanhando, compartilhando. Eu quero pedir para a Isabel encerrar para a gente com uma oração e depois nós vamos ter uma mensagem musical que vai finalizar a nossa live. Obrigada, Isabel. Obrigada a vocês pela oportunidade. Vamos orar. Querido Deus, Pai eterno, como nós louvamos o teu nome, ó Deus, porque percebemos a tua misericórdia na nossa vida. E elas se renovam a cada manhã. O Senhor nos cobre com seu manto de justiça e o Senhor dá-nos promessas que acalentam a nossa alma e dá-nos o desejo de te servir. Que nós possamos, Senhor, ser instrumentos para levar essa mesma verdade, esse mesmo sentimento a todos aqueles que nos cercam. E abençoa-nos, perdoa os nossos pecados e ajude-nos a andarmos bem pertinho de Ti, ó Pai. Ter uma comunhão contínua contigo e o fortalecimento da nossa fé aos moldes da fé de Abraão. Muito obrigada pelas lições que o Senhor deixou para nós e é pelos méritos de Jesus que nós agradecemos e pedimos todas as tuas bênçãos. Amém. Amém, amém. Boa noite, um bom restante de semana a todos. Boa noite, Isabel. Mande um abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Boa noite, fiquem com Deus. Que Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, os desejos do teu coração.
moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, tudo ele fará. Confia